Geol está todo machucado quando uma garota o chama dizendo para irem juntos para casa, enquanto segurava em sua mão. Naquele dia ele decidiu, não importa o que acontecesse. Enquanto aprecia esse sorriso, ele decidiu que nunca perderia. Um novo ano letivo começou. Juarim não consegue esconder a cara de surpresa aí ver Geol se sentar ao seu lado. Atualmente estão no 7º ano. Arim não acredita que eles estariam na mesma sala. Geol está muito envergonhado por isso. Mas Arim diz que isso é ótimo. Ela reclama que ele deveria ter dito que estava indo para a mesma escola que ela, e questiona por que ele não disse nada. Ele diz envergonhado que queria surpreender, mas a verdade é que ele se inscreveu para essa escola apenas por causa dela. Ela soca seu braço, brincando que ele está muito elegante com esse uniforme, corado. Ele diz que ela também tinha ficado muito bonita. Arim não esperava por essa resposta. Corando, ela pergunta com graça se por acaso ele estava se apaixonando por ela. Isso faz Geol entrar em pânico, mas Arim é chamada por outras garotas, enquanto ela nem percebe sua reação. Ela ri dizendo que estava apenas brincando, se despedindo enquanto vai falar com as amigas. O coitado só consegue acenar de volta. Arim é sua amiga da escola primária. E claro, também é a garota que ele nutre um forte crush. Durante a escola primária, havia um tempo onde todos apontavam o dedo para ele e o odiavam. Seus professores, amigos, nem seus pais. Ninguém ficou ao seu lado, apenas Arim acreditou nele. Foi só por isso que ele foi capaz de suportar aquele tempo. Com um total de 20 votos, Arim se tornou a nova representante de sala. A professora diz para todos darem os parabéns a ela. Depois daquele dia, ele passou a admirar. Ela sempre ajudava os professores. Foi quando, antes que percebesse, essa admiração se transformou em amor. Ele precisa se confessar antes que cheguem no ensino médio. Durante o almoço, Arim 9 chama para comerem junto com os outros colegas. Geol fica nervoso, já que ele só conhecia ela. Arim concorda que talvez seja desconfortável para ele, então diz que estava tudo bem. Ele sabe que ela só o chamou porque estava pensando nele. Ele não sabe porque simplesmente não aceitou. Quando as amigas de Arim a chamam, ela a convidam para ir ao karaokê depois da aula. Elas parecem muito animadas com isso, dizendo que um monte de pessoas irão. A verdade é que Geol nunca teve muitos amigos. Bem, tecnicamente ele não tinha nenhum, diferente de Arim, que sempre foi o centro das atenções. Até que um dia, enquanto estava no ponto de ônibus, ele dá de cara com Arim, que fica surpresa ao vê-lo. Eles se cumprimentam, e ela pergunta se ele também pegava esse ônibus para ir para casa. Ele concorda, mas questiona se não era outro que ela pegava. Eles se sentam juntos, e Arim explica que estava começando em uma nova academia, então pegaria esse ônibus às terças, quintas e sextas. Geol fica surpreso com isso, mas comemora muito internamente. Após um tempo, Arim chama sua atenção, perguntando como ele costuma estudar. Isso o deixa confuso, mas ele explica que apenas revisa em casa e tenta não dormir durante a aula. Arim não gosta dessa resposta. Ela reclama que talvez seja apenas uma diferença de talentos mesmo. Geol diz para ela não falar isso e pergunta por que ela quer saber. Arim fica meio receosa de dizer, mas conta que quer ir para uma universidade em Seoul e dizem que ela precisa começar a se preocupar com isso agora, o que o deixa surpreso. Arim diz que para crianças como eles têm que entrar em uma escola especializada para conseguir isso, ou acabaram indo para uma universidade que fique mais perto, então é melhor tentar usar a cota de admissão rural. Porém, o sistema de notas também é importante, então ela não pode ficar para trás. Geol fica surpreso do quanto Arim é diligente com seu futuro. Ela pergunta, sorrindo, se ele com certeza irá se inscrever para uma escola em Seoul, com suas notas. Ele tem certeza de que ele iria conseguir, mas a verdade é que ele não pensou muito nisso. Então começa a ficar nervoso e, sem pensar, diz que quer ir para a mesma escola que ela, o que alega de surpresa. Arim fica sem reação por não esperar isso, enquanto Geol começa a ficar nervoso enquanto se chama de idiota. É então que ela começa a rir, dizendo para se esforçarem juntos. Eles devem trabalhar duro para seu futuro. O coitado só ficou ainda mais apaixonado enquanto concorda. Foi a partir de então que ele começou a pegar o ônibus para casa com Arim, todas as terças, quintas e sextas. Eles estavam ficando cada vez mais próximos, como quando Arim não conseguia terminar a lição, até que Geol a explicou e ela finalmente entendeu e agradeceu pela ajuda. Quando Arim pergunta se ele já tinha visto um certo filme com um ator que ela achou bonito,
mas ele pergunta se aquele filme não era maiores de 18. E Arryn confessa que viu escondida. Isso fez Gyaul passar gel no cabelo para ficar parecido com aquele ator. Porém, mesmo tendo feito igual, ele não entende por que está tão diferente. Quando se encontra com Arryn, ela pergunta assustada se por acaso ele entrou em uma briga com seu cabelo hoje. Isso o faz jogar fora o gel. Não tem como ele se confessar para Arryn estando assim. Ele queria mudar não, para ser mais específico. Ele queria ser alguém mais parecido com a Arryn. Até que um dia, a Arryn diz que ele estava sorrindo muito ultimamente. Gyaul pergunta se isso era estranho. E Arryn nega. Enquanto mexe no cabelo envergonhada, ela diz que apenas ficou pensando que ele tinha um cabelo muito bonito. Ele deveria sorrir mais assim, o que claramente o deixa feliz. Porém, Gyaul não consegue dormir de noite. Ele não entende o que isso significa. O que foi que ela quis dizer? Ela nunca lhe deu um elogio desses antes. Será que ele não estava sorrindo demais? Enquanto está na aula, ele decide que isso não importa, sem perceber que a Arryn olhava para ele. Gyaul decide que tem um bom pressentimento sobre isso. Porém, quando chegam no ônibus, a Arryn simplesmente decidiu se sentar separada dele hoje. É claro que ele não entendeu nada. Ele pergunta nervoso por que ela decidiu se sentar separada hoje, e se aconteceu algo. Ela nega sem nem mesmo olhar. Mas a verdade é que a Arryn estava extremamente envergonhada, enquanto diz que apenas tinha algumas coisas em que pensar. Por isso, quer se sentar sozinha hoje, se desculpando. Mas é claro que Gyaul fica extremamente preocupado com isso. Ele começa a suar frio enquanto pensa que está condenado. Ele não entende o que está acontecendo ou o porquê ela estava chateada, se preocupando de que estava sorrindo demais e sendo muito óbvio. Quando chega em casa, sua mãe pergunta se aconteceu algo. Seus olhos estavam muito inchados, mas Gyaul rapidamente nega. De qualquer forma, sua mãe diz que ele chegou bem na hora. Tem algo de que ela precisa falar com ele. Enquanto a olha chocado, ele pensa que o adeus sempre vem sem avisar. De noite, Arryn fica chocada com a notícia de que ele irá se mudar para Céu. Acontece que seu pai conseguiu um trabalho lá e ele acha que será melhor ele ir junto para se preparar para a faculdade. Arryn pergunta se então ele fará o ensino médio lá também. E ele concorda. Se mudarem, não terá outra escolha. Arryn fica cabisbaixa tentando dizer que ainda poderiam se ver. Mas para no meio da frase, já que seria muito difícil, ele concorda. Enquanto por dentro admite que só quer chorar. As coisas finalmente pareciam estar indo bem com Arryn, quando inesperadamente ela segura em sua mão, o que o faz começar a corar. Ela o chama. Questionando se ele não tem seu número, é melhor que ele mantenha contato mesmo quando estiver lá. Se os dois estudarem muito, ambos irão conseguir entrar em uma faculdade em Seoul. Então eles poderão se reencontrar lá. Então é melhor ele não dar um perdido nela. Então durante seu 8º ano, ele e Arryn foram separados. Porém, mesmo durante o metrô, ele ainda espera ansioso por alguns anos no futuro, se ele pudesse tornar uma pessoa maravilhosa, assim como Arryn. Então ele finalmente poderia se confessar a ela. Porém, no ano em que ele entrou no ensino médio, Arryn parou de falar com ele. E assim, Gyaul se tornou um aluno do 3º ano do ensino médio. Ele está de frente para a mesma placa de anos atrás, surpreso que esse ponto de ônibus não tenha mudado em nada. Parece que o tempo fez bem para Gyaul. Ele diz que nada mudou por aqui. Quando uma senhora passa atrás dele, ele a chama de vovó e pergunta se estava pesado, pedindo que ela o deixe ajudar. A senhora fica muito agradecida. Foi durante a primavera de seu último ano, em que sua família voltou para sua cidade natal. Gyaul está em frente à sala se apresentando. Ele explica que orou ali até o ensino médio antes de ser transferido, e agora ser transferido de volta. Com um sorriso radiante, ele diz que mesmo que já seja por pouco tempo, já que já são do 3º ano, ele espera poder se dar bem com todos. A professora pede que todos o ajudem se precisar. E enquanto as garotas dizem que ele é bonito, um garoto levanta a mão e pergunta em qual escola ele ia. Gyaul diz que ia para Palgok School, e o garoto fica surpreso. Ele pergunta se tá alguém que também veio de lá, mas seu amigo diz que provavelmente não, já que as crianças daquela escola vão para Yuzuoki. Mas a professora se irrita e manda eles guardarem a conversa para o intervalo. Eles já estão atrasando a aula. A professora aponta para uma mesa, perguntando se ele consegue ver a lousa dali, e ele concorda. Porém, enquanto olha para a sala, pensa que ela não está ali. Realmente ela tinha dito que iria para Yuzuoki, mas ele teve que vir para essa escola porque não tinha mais vagas lá. É uma pena que Arryn esteja em outra escola, mas não tem nada que ele possa fazer sobre isso. Durante o intervalo,
O mesmo garoto de antes pergunta por quanto tempo ele morou em Seul. Foram 5 anos. Ele pergunta curioso por que ele voltou. Mas seu amigo o repreende, dizendo que não se deve fazer esse tipo de pergunta. Giao diz que estava tudo bem. Ele teve que voltar por causa do emprego dos pais. Seu pai começou um negócio em Seul, mas as coisas ficaram ruins e ele teve que fechar. O garoto tenta o confortar enquanto seu amigo o avisou que isso foi rude. Seus pais queriam que ele ficasse em Seul para terminar os estudos, mas ele insistiu que viesse junto, e claro que ele só tinha um motivo para isso. Após o jogo de basquete, ele está perguntando sobre Yarin para os colegas. Ela provavelmente foi para a escola Yuseok, e pergunta se eles têm amigos lá. Os garotos a olham receosos para ele. Eles se questionam se ele estava falando da Juarin, e seu amigo diz que ele também foi para Palgok, no fundamental. Então não é surpresa que se conheçam. Geo não entende por que eles estão reagindo assim. Ele revela que a Rin foi transferida para essa escola durante o primeiro ano, então ela estuda aqui agora, o que o deixa chocado. Giao se empolga e questiona se então ela está aqui agora. Ele concorda, mas confessa que talvez seja um pouco difícil dele a encontrar agora. Giao não entende, ainda sem conseguir esconder sua ansiedade. O garoto diz que a Vib que ela emite recentemente não é muito boa. Parece que ela vai desistir da escola, o que quebra Giao. Presença insuficiente, ela não aparece na escola há 3 dias. Ela foi forçada a se transferir após causar problemas nas Yuseok. Mas isso não faz sentido. Aquela garota que ele conheceu, a que já estava se preparando para ir para a faculdade em Seul. Ele não consegue acreditar. Sua Rain nunca faria isso. Ela foi transferida na mesma época em que cortou contato com ele. Então ele não consegue deixar de pensar que tem alguma relação. É quando ouve um barulho vindo de trás, ele se assusta com isso e vê alguém chutando sua mochila. Isso o deixa assustado, mas não consegue deixar de observar a garota, descontar sua frustração no material. Ele fica nervoso, se perguntando se ela se perdeu de qualquer forma. É só não fazer contato visual. Ele deve se virar e fingir que não viu nada. Nem por um momento, o mundo parece parar para Geol. Antes que ele pudesse pensar, ele corre até a garota e segura em seu braço. Incerto, ele chama por Arin, questionando se aquela realmente é ela. Ele sempre quis ser como Arin, tipo de anjo, popular com todos, ter um tipo de energia brilhante. Então o que é isso? Ele não consegue entender. Enquanto pede que o tempo parece parar que ele possa pensar, ver Arin derramando lágrimas. Geol não consegue entender o que está acontecendo aqui. Obrigado por assistir. Para mais vídeos, deixe o like, comente e se inscreva. Voltamos para um flashback de uma noite durante o ensino médio. Geol não acredita que Arin realmente ficou entre os 13 melhores alunos da escola nas provas finais. Ela ri e agradece. Geol pergunta se não tem uns 200 alunos na escola. Sua classificação realmente melhorou. Ela concorda, mas brinca que mesmo assim, ainda não consegue vencer Geol, que ficou em 5º lugar em uma prestigiosa escola na capital. Ele não entende porque ela se compara a ele, mas Arin insiste que ele é incrível e agradece já que ela só conseguiu melhorar graças a ele. Isso faz Geol corar. Ele tenta dizer que nem fez nada e que é tudo graças ao seu próprio esforço, mas Arin nega. Só de ter um amigo estudando com ela no mesmo objetivo já é uma enorme motivação. Por isso, é tudo graças a ele. Mudando de assunto, Arin diz que viu suas fotos e brinca que ele realmente cresceu. Talvez ela nem o reconheça quando se virem da próxima vez. Mas Geol diz que todo mundo cresce nessa idade. Ela também deve ter mudado muito. Arin rejeita isso. Ela garante que continua exatamente a mesma. Enquanto está quase dormindo mal, conseguindo ficar de olhos abertos, Arin diz que se continuarem assim, poderão fazer a prova no 3º ano e entrarem na faculdade que querem. Assim poderiam se reencontrar. Geol também não vê a hora de isso acontecer. Ele diz que quer muito a reencontrar. Mas Arin já havia pego no sono. Geol estranha a falta de resposta e chama por Arin, que continua em silêncio do outro lado da linha. Aliás, vemos que eles ficaram conversando por quase 1 hora inteira. Geol só consegue ouvir sua respiração do outro lado, pensando que ela já deve ter dormido. Mesmo assim, enquanto ouve sua respiração, ele se deita ainda com o celular ligado, desejando ouvir só mais um pouquinho. Ao perceber que conseguiu ficar quase 1 hora inteira no telefone com Arin hoje, ele não consegue deixar de rir. É claro que naquela época ele nunca imaginou que essa seria a última vez que eles conversariam. Foi quando as férias de verão acabaram. Ele mandou boa noite, mas Arin não o respondeu.
Gyeol se perguntou se talvez ela estivesse muito ocupada. A princípio, ele não ficou preocupado. É normal alguém demorar um dia ou dois para responder. Mas então uma semana e depois um mês se passou e Gyeol finalmente começou a pensar que algo aconteceu. Enquanto corria, ele decidiu ligar. Mas ela também não atendia o telefone. Foi então que ele começou a ficar preocupado. Já fazia um mês que ela não respondia mensagem ou ligação. A Rin também não tinha nenhuma rede social para entrar em contato. O que o deixava mais aflito é que Gyeol só tinha a Rin de amiga durante o ensino fundamental. Então ele não tinha como tentar falar com mais ninguém para saber o que aconteceu. Porém, mesmo assim, ele sempre pensou que ela logo entraria em contato mesmo enquanto estava com os novos amigos. Não tinha um dia em que ele não pensava nela, se perguntando se cometeu algum erro. Lembrando do futuro que já era certo para ele, ela poderia pelo menos ter dito o porquê disso. Essa situação realmente estava o matando por dentro. Ele só queria vê-la novamente. Parecia que tudo sumiu em um instante. Ele sempre se perguntou se eles se reencontrassem por um motivo aleatório. De todas as coisas, o que será que ele diria para ela primeiro? Seu coração está a mil. Ele mal consegue respirar direito. Mesmo após todos esses anos, ele conseguiu a reconhecer no mesmo instante que a viu. Porém, cabelo áspero, olhos afiados, uma sombra profunda e pesada. Isso tudo é o completo oposto da Ah-rin que ele conhecia, mas ele tem certeza de que é ela, não acreditando que realmente a encontrou após 5 anos. Mas Gyeol não faz ideia do que fazer. Ele está com tanto medo e tão emocionado que é incapaz de pensar em algo para dizer. Ele está até tremendo. É quando Ah-rin puxa seu braço de volta, se soltando de seu aperto. Enquanto recua na defensiva, ela questiona quem é ele e o que quer. Gyeol se desculpa sem jeito, percebendo que se moveu sem pensar. Mas tem muita coisa em sua cabeça agora. O que aconteceu com você? Por que você foi forçada a mudar de escola? Por que mudou tanto? Por que cortou contato comigo? Ele não faz ideia de por onde começar. Então decide ir pelo começo. Respirando fundo, ele se apresenta com Gyeol. Ele pergunta se ela ainda se lembra dele. Ah-rin semicerra os olhos, claramente sem entender. Após um instante, seus olhos se arregalam em compreensão. Mas ao invés de felicidade, sua expressão é de profundo horror. Ah-rin dá meia volta e começa a correr para longe. O que surpreende é claro que ela não para mesmo após ele pedir. Ou melhor, ela não vai longe, já que acaba tropeçando e dando de cara no chão. Gyeol pergunta se está tudo bem e diz que tem um band-aid na bolsa. Mas Ah-rin manda ele ficar longe. Eu também ficaria bravo se caísse de cara no chão e alguém me oferecesse um curativo. Com uma expressão de desespero, ela implora que ele fique longe dela. Gyeol não sabe o que fazer nessa situação, mas acaba aceitando. Ele pensa que isso realmente dói. Não foi ele quem caiu, mas sim Ah-rin. Outro dia na aula, ele vê o diário de classe e percebe que eles estão na mesma sala. Ela se transferiu para essa escola no meio do primeiro ano, no mesmo período em que ela cortou contato com ele. Mas o que foi que aconteceu para mudar tudo tão de repente? Gyeol pergunta aos garotos de ontem sobre Ah-rin. Ele diz que ela sempre foi meio esquisita. O que a pega de surpresa? Gyeol pergunta como era a vibe dela. Ele diz que se você falasse com ela, Ah-rin responderia normalmente. Ela até tinha alguns amigos, mas ela nunca iniciava uma conversa. Ele nunca sentiu que ela fazia algo proativamente, como se realmente quisesse estar sozinha o tempo todo, e estava apenas se forçando a ser educada. Em outras palavras, é como se ela estivesse completamente vazia por dentro. Então, no segundo ano, as pessoas pararam de falar com a Rin. Ela também não parecia particularmente incomodada com isso. E quando o terceiro ano começou, ela passou a matar a aula pouco a pouco. Gyeol não pode acreditar nisso. Ele pergunta incerto que alguém sabe por que ela foi transferida da antiga escola. O garoto diz que ninguém sabe realmente. Não é uma história agradável. Porém, de acordo com os rumores, é quando seu amigo o interrompe, ele pergunta se Gyeol disse que ele e Ah-rin eram próximos, mas ele questiona o quão eles realmente eram próximos. Isso faz Gyeol ficar em choque, se questionando por um momento se ele via sua amizade com algo a mais que Ah-rin. Mesmo hesitante, ele afirma que eram muito próximos. Ah-rin era sua única amiga no fundamental. Isso surpreende o garoto, que jurava que Gyeol sempre foi popular. Nesse caso, o garoto acha que não é uma boa ideia que ele ouça os rumores. É uma história totalmente sem base ou qualquer prova. O garoto percebe que quase acabou dizendo uma coisa estranha e se desculpa, já que não sabia que eles eram assim tão próximos. Gyeol tenta dizer que está tudo bem,
mas seu amigo o repreende, já que já havia avisado para ele pensar a respeito de falar. Mas ele continua, já que Gyeol disse que eram próximos. Talvez Ah-rin só estivesse tentando fazer um favor a seu amigo, o que o pega de surpresa. Ele percebe que provavelmente Ah-rin teve que ouvir pessoas falando dela assim no passado também. Ele pergunta se Ah-rin continua vindo à escola. Seon ouviu dizer que os professores mandaram ela ao menos aparecer na sala de aconselhamento, caso a sala regular estivesse muito difícil. Mas mesmo quando ela vem para a aula, às vezes ela vai embora durante o intervalo, então ele sinceramente não sabe quando ela pode vir. É quando Min-soo parece se lembrar de algo, ele pergunta se a Gina da classe 2 também não foi para a mesma escola que Gyeol e Ah-rin. Seon pergunta se ele conhece Gina. Ela foi para a mesma escola que ele e era próxima de Ah-rin. Ele deveria tentar falar com ela. Gyeol tenta se lembrar de quem estão falando e diz radiante que essa é uma ótima ideia. Mas por dentro, ele não faz ideia de quem seja. Do lado de fora, as garotas estão dizendo como o garoto novo é bonitão. Uma delas pergunta se Gina não havia dito que foi para a mesma escola que ele, e se ela não o conhecia. Mas enquanto toma seu suco, Gina explica que não eram nem um pouco próximos. Uma delas brinca que faz sentido, já que ela não tem nenhum amigo homem. Mas Gina se defende, dizendo que não era próxima de ninguém. Está outra amiga, pergunta como ele era. Gina diz envergonhada que ele era apenas mediano, por isso não se lembra muito dele. Mas elas têm certeza de que Gina está escondendo alguma coisa e provocam se talvez eles fossem algo a mais. Mas Gina nega rapidamente, questionando de onde elas tiraram isso quando uma garota chama seu nome. Ela avisa que o garoto transferido estava procurando por ela e que queria perguntar algo. Gina não acredita que isso realmente esteja acontecendo e suas amigas a provocam dizendo que essa é sua chance, para ela não perder tempo. Mesmo enquanto arruma sua saia e cabelo, ela faz pouco caso e diz que tanto faz, mas por dentro está realmente confusa, já que não eram próximos nem nada. Ao chegar lá, Gyeol quer perguntar algo sobre sua antiga escola. Eles estão nas escadas. Ele pergunta se tinha algum problema, mas ela nega. Mas sem graça, ela confessa que está curiosa sobre uma coisa e pergunta se ele realmente se lembra dela, o que pega Gyeol desprevenido. Ele rapidamente concorda, dizendo que ela foi a Gyeol que foi para a mesma escola que ele. Gina pergunta se era só isso. Ele realmente não sabe mais o que dizer. Ele realmente não sabe mais nada sobre ela. E se pergunta se também foram para o mesmo jardim de infância. Ao julgar por sua reação, Gina percebe que ele realmente não se lembra dela. Ela diz que também foram para o jardim de infância juntos, o que faz Gyeol suar frio. Ele se desculpa envergonhado, dizendo que sua memória é realmente ruim, mas constrangida. Gina diz que tanto faz, já que não era próximos nem nada. Ela pensou que ele a chamou porque tinha se lembrado dela, mas ficou aliviada de não ser isso. Enquanto desvia o olhar, ela diz que faz sentido que ele não se lembre, já que estava sempre grudado em Ah-rin. Isso faz Gyeol se lembrar sobre o que queria falar. Ele se recompõe e fala sobre Ah-rin. Ele revela que acabou se encontrando com ela ontem por coincidência, o que faz a expressão de Gina mudar na hora. Ela até se levanta questionando se ele realmente a viu, e Gyeol concorda. E diz que por algum motivo, ela parecia muito diferente do que ele se lembrava. Preocupado, ele pergunta se ela sabe o que foi que aconteceu com Ah-rin em sua antiga escola antes de ser transferida. Gina realmente parece assustada com algo. Gina hesita por um momento. Ele questiona se ela disser o que aconteceu, se ele realmente irá acontecer. Esperançoso, Gyeol concorda rapidamente. Mas Gina pergunta se ele acreditaria se ela dissesse que Ah-rin cometeu um crime, o que muda rapidamente a atmosfera. Gyeol questiona do que ela está falando. Ela sabe que tipo de pessoa Ah-rin era, mas Gina pergunta na defensiva que tipo de pessoa ele pensa que Ah-rin era. Ele não entende, e Gina questiona se ele realmente a conhecia tão bem assim. Elas foram amigas por muito tempo, mas nem ela a conhece muito bem. E pergunta se esse não é o mesmo caso que ele, mas Gyeol não entende do que ela está falando. Gina diz que, durante o ensino fundamental e até agora, ela nunca ouviu falar sobre suas preocupações, sua família ou alguma história de quando era pequena, nenhuma vez. Então, algo como aquilo aconteceu, Gyeol hesita, mas começando a se irritar, ele questiona o que foi que aconteceu. Gina não sabe os detalhes. Porém, durante seu primeiro ano, um estudante da Yuseok, própria vida, durante as investigações, descobriram que ela estava no local, e mesmo assim, não relatou imediatamente o ocorrido. Ela se recusou a dar alguma explicação detalhada,
dizendo apenas que o garoto fez aquilo por ele mesmo. Eventualmente, por falta de provas, foi considerado que o garoto fez aquilo com ele mesmo. Porém, uma sobre sempre cercava a Arin, e em um momento ela não podia os fazer parte da Yusiok. Gyeol não consegue acreditar no que está ouvindo. Ele nem consegue formular uma frase, mas Gina concorda, já sabendo o que ele quer dizer, considerando tudo o que aconteceu. As pessoas começaram a acreditar que foi Arin quem cometeu o crime. Gyeol voltou para a sala após um intervalo. Porém, ele está completamente perdido em seus pensamentos. Mesmo agora, ele não consegue processar o que Gina disse a ele. Não tem como Arin ter feito uma coisa dessas. Bem que Gina avisou que ele não acreditaria quando ela contasse. Agora ele sabe que Gina só contou porque sabia que ele não poderia acreditar nisso. A professora manda que abram na página 25, mas Gyeol não está prestando atenção na aula. Ele se pergunta se Gina acredita que o garoto tenha realmente feito aquilo. Para tentar pensar melhor, ele decide colocar as coisas no papel. Um garoto da escola Yusiok virou camisa de saudade, e Arin estava no local. Por alguma razão, ela não disse uma palavra sobre o que houve naquele dia, o que fez as pessoas começaram a suspeitar dela. Isso aconteceu no verão de seu primeiro ano, o que significa que foi na mesma época em que ele perdeu contato com Arin. Mesmo que ela não tenha feito isso, viver a vida escolar sendo suspeita de um crime desses realmente deve ter sido incrivelmente doloroso. Tão angustiante que ela não conseguiu frequentar a escola e teve que ser transferida. Mas aqui não era diferente. Ela aguentou e aguentou. Mas eventualmente ela começou a perder as aulas também. Mas Gyeol não entende porque Arin nunca disse nada. Se ela tivesse dito que não tinha nada a ver com isso, as suspeitas teriam passado longe dela. É quando de repente ele olha pela janela e não consegue acreditar no que vê. Inesperadamente, era Arin, que estava indo embora da escola Bon no meio da aula. Ele não acredita que ela realmente veio para a escola hoje, e se questiona como foi que ele não viu isso. É quando ele se lembra que os garotos disseram que ela tinha que vir para a escola, nem que fosse através do escritório de aconselhamento. Gyeol fica desesperado. Ele precisa muito falar com Arin, mas estão no meio da aula. É quando ele tem a brilhante ideia de chamar a atenção de sua professora, ele diz que seu estômago está doendo muito e pede para ir ao banheiro, vendo seu estado. A professora prontamente concorda, pensando que ele realmente deve estar sentindo muita dor. É quando Gina olha para a janela de sua sala e vê Gyeol correndo para fora da escola, ela se questiona para onde ele vai. As pessoas nessa escola têm um olho muito bom para conseguir reconhecer alguém dessa distância. Gyeol está ofegante por ter corrido até a entrada da escola. Não tem muitos caminhos para seguirem por ali, e geralmente todos fazem o mesmo caminho para ir para casa, então Arin com certeza foi nessa direção. Então corre em desespero. Gyeol sabe exatamente do que é que Arin mais precisa agora. Ele sabe exatamente qual é essa sensação, porque já esteve no mesmo lugar. Os garotos o empurravam e o chamavam de lixo. Os colegas de classe odiavam fazer grupo com ele, dizendo que deviam tomar cuidado com seu material. Certa vez teve um incidente onde sumiram as flautas dos alunos. Todos o acusaram, dizendo que ele roubou de novo e que deviam ficar longe dele. A professora mandou que ele pedisse desculpa aos colegas, o que ele teve que fazer à beira das lágrimas. Ninguém acreditou nele. Sua mãe disse que estava preocupada, já que não é normal uma criança mentir assim nessa idade. Seu pai disse que provavelmente ele só fez isso porque ela não comprou os cartões que ele queria. Que relacionamento saudável. Enquanto se encolhia em sua cama, ele ficava ouvindo seus pais discutindo quem foi que ele puxou para mentir assim. Ninguém ficou do seu lado. Seus pais, professores, amigos, ninguém. Todo dia na escola era insuportável. Todos os dias eram dolorosos, sem falha. Ele só queria que tudo acabasse. Quando tiveram que trocar de lugar, a garota que ficou ao seu lado pediu para o professor para trocar, já que não queria que Gyeol roubasse suas coisas. O professor fez pouco caso e mandou ela não dizer isso, mas perguntou se alguém queria trocar. Quando alguém levanta a mão na mesma hora sem pensar, o professor concordou e mandou a garota trocar de lugar com Arin. A única que o procurou naquela época foi a própria Arin. Enquanto Arfa, ele pensa que, por isso, o que ela precisa agora não é algo grande, mas também não é algo pequeno. Enquanto vira no túnel, ele conclui que tudo do que ela precisa é de alguém que fique do seu lado.
Alguém que vai ouvir o seu lado da história. Seus olhos se arregalam e ele grita por Erin, a fazendo-se virar em surpresa. Gio está recuperando o ar. Dessa vez, ele é quem será que vai ficar do seu lado. Erin está completamente sem reação ao vê-lo ali. A chuva começa a ficar mais forte do lado de fora do túnel. E logo sua feição muda para o terror quando reconhece Gio. Ele ainda está tentando recuperar o fôlego. Ele nem sabe o que dizer primeiro. Tem tanta coisa que ele quer dizer que nem consegue organizar. Quando Arryn quebra o silêncio, perguntando na defensiva se ele tinha se transferido de volta para cá. Gio fica surpreso com isso. Ele concorda e explica que aconteceu algumas coisas com seus pais. Por isso eles voltaram para cá. Mas Arryn continua com seu semblante assustado. Gio começa a se desesperar com isso. Ele diz que seus pais queriam que ele se graduasse na capital, mas ele quis voltar para ver mais uma vez. Porém, sua explicação é cortada quando Arryn se desculpa, o que o deixa confuso. Ela se curva e mais uma vez pede desculpas a ele por ter ignorado suas ligações. Ela estava o ignorando de propósito. Gio está muito confuso com isso, e Arryn começa a andar em sua direção. Ela sabia que ele ficaria com raiva, mas naquela época ela pensou que ficaria tudo bem se eles nunca mais se vissem. Se ela desse um fim a isso. Gio começa a ficar com medo. Arryn diz que ele não precisa entender. Ela é quem é errada ali. Ela segura em sua mão e pergunta se um tapa basta, apoiando sua palma contra seu rosto. Arryn diz que ele poderia bater até se sentir satisfeito. Gio fica com medo dessa reação. Arryn sabe que ele provavelmente não pode a perdoar, mas que sejam 10 ou 100 vezes, ele poderia fazer isso até se sentir satisfeito. E então, ele poderia deixar para trás, como se fosse uma estranha. Agora, e para o resto da vida. O túnel cai em um silêncio aterrador. Gio não acredita que Arryn pensou que ele estaria bravo, porque perderam o contato. É claro que aquilo machucou muito ele, mas mesmo assim, ao ver a mão de Arryn tremendo por essa sua reação, ele questiona se Arryn está bem. Não, é claro que não tem como ela estar bem. Arryn pergunta por que ele não está o batendo. Ela manda que ele bata logo. Ele olha assustado para essa Arryn em sua frente. Sem o encarar, Arryn pergunta se tem alguma outra coisa que ela pode fazer para ele se sentir melhor. Yael finalmente entende que ela está completamente vazia. Ele agarra em seus braços a assustando e exclama que nunca iria a machucar. Ele hesita e tenta dizer qual a verdadeira razão para ele vir aqui. A razão pela qual ele decidiu se tornar melhor e estudou tanto. E mais importante, a razão para ele ter continuado vivo mesmo em tempos difíceis foi tudo por causa da Arryn. O motivo dele ter voltado foi porque ele queria a ver de novo. Foi por isso que ele voltou. Gio pergunta se tem alguma chance deles terem cortado o contato, por causa do insiste. O que já faz Arryn tremer na hora. Arryn se vira de costas para ele, dizendo que não sabe do que ele está falando. Mas Gio revela que conversou com Gina sobre o que aconteceu na outra escola e o que as pessoas pensam dela. Mas ele garante que ele não pensa isso também. Ele diz com confiança que sabe que Arryn não fez nada do tipo. Mas ela questiona como ele sabe disso, o que o deixa confuso. Arryn se vira novamente com um olhar vazio e questiona como ele pode ter tanta certeza assim. Nesse momento a convicção de Gio quebra. Suando frio, ele percebe que realmente não tem como ter certeza disso. Ele se lembra de Gina questionando se ele iria acreditar nela, e ela dizendo que mesmo depois de tanto tempo, ela não sabia nada sobre Arryn, e perguntando se não é o mesmo para ele. Mas não. Ele sabe que tipo de pessoa Arryn é. Ele tem certeza de que sabe. Ele afirma, mas com uma pontada de desespero, que Arryn não era esse tipo de pessoa. Isso faz Arryn vacilar por um momento. Porém, logo se recompõe. E quando as lágrimas começam a cair, ela se vira para ir embora. Gio não consegue fazer mais nada, além de ficar lá parado. Ele se agacha sem forças. Ele se questiona se estragou tudo de novo. Mas pelo menos agora ele sabe de uma coisa. Arryn não mudou. Ela apenas fechou seu coração. Mas ele ainda não sabe o que fazer. Como ele pode fazer Arryn sorrir como antes? Do lado de fora do túnel, Arryn está ofegante, de lembrando do que Gio disse a ela. Ela ri amargamente, sem saber o que deve fazer, enquanto chora na chuva. Isso é exatamente o que ela temia. É por isso que ela nunca mais queria o encontrar. Se agachando,
ela se questiona mais uma vez o que deveria fazer. O professor está dizendo que Gyeol foi um aluno diligente em sua última escola, e ele sabe que se transferir no último ano pode ser difícil, por isso irá deixar passar dessa vez. Gyeol agradece cabisbaixo, enquanto se pergunta se Arhin conseguiu chegar bem em casa. Enquanto sai, o professor avisa que irá considerar como falta na próxima vez. Mas Gyeol só consegue se perguntar quando Arhin irá voltar para a escola, tendo a ideia de perguntar ao conselho. Mas percebe que talvez fosse demais, sem perceber que Gina estava passando bem naquele momento. Ele cumprimenta ela e suas amigas, e Gina retribui o cumprimento sem jeito. Ela pergunta por que ele está todo encharcado, e se por acaso ele estava lá fora, como se ela não soubesse, e Gyeol concorda. As amigas de Gina percebem que ele estava encharcado e perguntam se ele quer a jaqueta delas emprestado, mas ele nega sem jeito. Gina pernas que ele ficou o terceiro período inteiro fora, vendo seu estado. Só pode ter uma razão para isso. Gina desvia o olhar com vergonha e questiona por que ele está a olhando assim. E Gyeol se desculpa. Ele fica sem jeito ponderando se deveria dizer ou não. E pergunta se eles poderiam conversar só eles dois. Isso a pega de surpresa, mas suas amigas parecem gostar da ideia. E começam a empurrar enquanto dizem que iriam no banheiro primeiro e que ela deveria aproveitar sua conversa privada. Mas Gina questiona por que elas estão respondendo por ela. Enquanto elas vão embora dizendo que tinham certeza de que tinha algo entre eles, Gina acena constrangida pensando que é estranho ficar sozinha com um cara. Ela se recompõe e olha para Gyeol receosa. Ela chama sua atenção e pede que ele escute. Ela admite que viu ele saindo da escola hoje. E também perguntou ao conselheiro, então sabe que Arhin também esteve aqui. Gina questiona se a verdade é que ele foi se encontrar com a Rain. Gyeol fica sem jeito por ela ter visto isso, mas admite que não conseguiu falar com ela por muito tempo. Gina não entende que reação é essa. Essa é uma situação para se agir com cautela. As vendo Gyeol agora, ela se pergunta se na verdade ele não é um anormal. Ela se aproxima dele e diz que ele deveria dar uma segurada. Gina questiona se ele sabe quanto peso uma ausência injustificada tem. Ele está fazendo solicitações antecipadas para a faculdade. Ele já está no terceiro ano, então não pode estragar tudo só porque quer ver uma garota. Gyeol entra em choque, já que claramente não tinha pensado nisso. Ele questiona como Arhin está gerindo sua média escolar. Será difícil se ela continuar faltando. Ela pode ter desistido, e só prestando para o Enem, ele se pergunta se ela ainda está estudando. Gina questiona se ele estava ouvindo ela. Gyeol parece se lembrar de algo e diz que tem um pedido a fazer. Gina não acredita que ele não ouviu nada do que ela disse. Gyeol pergunta se Gina poderia o ajudar com algo. Já no final da aula, a professora avisa que não teriam mais recados. Ela só pede que não se esqueçam que as provas começam na próxima semana e que não fiquem muito displicentes quando acabarem. Ela também diz que os exames simulados de maio serão logo após as provas. Nossa, para quem diz que não teriam mais anúncios, ela não para. Gyeol só consegue pensar em Ahern, que não está em sua mesa para ouvir esses anúncios. Os alunos reclamam disso, mas a professora manda eles se controlarem, afinal, já estão no último ano. Já na sala de Gina, sua amiga a chama para comerem após a aula. Mas ela diz que elas poderiam ir na frente dessa vez. Ela pergunta se Gina já tem planos. E ela olha para o outro lado envergonhada. Ela admite que tem que resolver algo com Gyeol, o que faz suas amigas ligarem o sexto sentido. Elas perguntam se eles estão namorando. Ela realmente não perde tempo, agindo como se não se importasse. E agora, já tem seu primeiro namorado. Mas Gina nega rapidamente. Gina esclarece que ele apenas queria fazer algumas perguntas. Sua amiga quer saber o quê? Se é seu estilo de namoro? Seu cara ideal. Mas ela nega. É só sobre sua antiga escola. Sem jeito. Gina diz que só irá contar o que ele quer saber. Não é grande coisa. Eles não têm muito o que conversar. Mas suas amigas percebem que mesmo que ela diga isso, ela ainda assim parece muito relaxada. E questionam se ela não está aproveitando isso secretamente. Gina fica envergonhada enquanto se lembra da conversa que tiveram. Gyeol disse que estava interessado em Arhin. Ele não ouviu sobre ela há anos, então pensou que alguém pudesse lhe contar mais sobre. Gina já vem pensando nisso há um tempo. Ela pergunta hesitante se ele gosta de Arhin. Isso pega Gyeol de surpresa, que fica completamente corado. Ele pergunta se é isso o que parecia, e por que ela está falando disso do nada. Gina explica que o que ela quer dizer
é se ele está fazendo tudo isso por diversão. Isso faz o clima mudar completamente. Se ele está investigando o que aconteceu no incidente, só porque parece interessante, ela realmente não quer ajudar. Gyeol fica sério também. Ele admite que não a julga por achar ele estranho, para ser sincero. Ele realmente não consegue acreditar que Erin faria algo assim. E mais importante, ele quer que Erin possa sorrir como antes. Isso faz Gina prestar mais atenção nele. Ela concorda em ajudá-lo. Ela arruma o cabelo enquanto se olha no espelho. Ela nunca tinha visto ele fazer aquela cara antes. Ele realmente parece uma pessoa totalmente diferente do que era no ensino fundamental. Gyeol já estava esperando do lado de fora. Ele oferece seu guarda-chuva caso ela não tenha trago e pergunta onde poderiam conversar. Gina garante que não tem muito o que falar, então poderiam conversar no caminho. Gina comenta que ele está muito diferente do ensino fundamental. Ela se lembra que Gyeol definitivamente era do tipo que não tinha amigos, falava sempre baixo e tinha zero habilidades sócias, sem perceber que acertou bem no ponto fraco dele. Gyeol agradece por ela se lembrar disso, mas Gina está curiosa para saber o que aconteceu com ele nesse tempo. Gyeol conta que acordava todos os dias às 5 horas para treinar e se forçou a fazer amigos. Ele tentou acompanhar as tendências e sempre estudou muito. Gina está surpresa por ele ter se esforçado tanto. Gyeol sorri. Ele queria se tornar alguém que fosse uma boa combinação para Rin. Isso faz Gina segurar a risada enquanto se lembra do passado. Durante uma tarde, ela chamou Erin para sair, mas ela recusou, dizendo que hoje ela teria cursinho. Gina pergunta se hoje é o dia em que ela vai embora com Gyeol, e Erin concorda. Gina pergunta por que ela não se inscreve no transporte. O cursinho vinha pegar alunos para eles não precisassem ir de ônibus. Erin fica surpresa, já que não sabia que isso existia, mas diz que não é como se estivesse desconfortável agora. E ela também não é próxima das outras crianças do cursinho. Gina começa a rir e questiona se a Rin, na verdade, só quer ficar mais tempo com Gyeol. O que a pega de surpresa, ela provoca a Rin, querendo saber se ela gosta dele e se seu tipo ideal é nerd. Mas a Rin só manda ela falar baixo. Gina diz que Gyeol tem muita sorte por ter a Rin só pra ele, com vergonha. A Rin manda ela parar de falar. Mas Gina diz que tem certeza de que ele também já está caidinho por ela. Ela iria falar pra Rin chamá-lo para sair, mas ela cobre sua boca e diz que ela está falando muito alto. A Rin se despede saindo apressada. Gina não pode acreditar nisso. Enquanto vê a Rin ir embora corada, ela se pergunta se ela realmente estava falando sério sobre isso. Após se lembrar desse evento, Gina suspira, realmente com pena de Gyeol, mas acha melhor não contar isso para ele. Enquanto para de chover, Gyeol pergunta quanto tempo faz que ela é amiga de Erin. Elas são amigas desde o 2º grau. Tomando seu suco, Gina diz que provavelmente foi a primeira pessoa a ser amiga dela. Gyeol fica surpreso que a Rin tenha sido transferida no 2º grau. Gina não pode acreditar nisso. Ela questiona se ele sabe de alguma coisa e se realmente gosta dela. Ele admite que não prestava muita atenção em sua volta. Gyeol pergunta se ela ouviu aquela história de Rin diretamente dela, mas Gina nega. Ela tem um amigo que estuda na Yuseok e foi ele quem a contou. A maioria das crianças de sua antiga escola foi para lá. Gyeol se lembra que já ouviu sobre isso, ele também estava se perguntando sobre isso. O garoto do incidente. Qual era sua relação com a Rin? Gina também se pergunta. Ela não ouviu muito sobre isso e também não conhece qual era o círculo social de Rin. Gyeol pergunta se tem alguém que saberia. Gina pensa um pouco e diz que talvez os alunos de Yuseok saibam, mas talvez o irmão mais novo dela saiba melhor. Isso choca Gyeol. Ele questiona se a Rin tinha irmãos, mas Gina nega. Ela nunca ouviu isso diretamente de Rin, o que o deixa confuso. Gyeol não entende o que ela quer dizer, e Gina explica que ouviu a mãe de Rin quando ela foi transferida para essa escola. Ela começa a ter mais um flashback enquanto anda. Naquele dia, ela passou por ela sem que elas percebessem. A mãe de Rin dizia que aquela escola era bonita. Ela devia dizer para Darai vir para cá quando ela se formasse também. Gyeol fica surpreso com isso. Gina pensou que ela poderia ter uma irmã mais nova, ou pode ser uma prima, ou algo completamente diferente. Afinal, ela nunca falou sobre sua família. Realmente, Gyeol nunca pensou sobre a família de Rin, na verdade. Agora que ele pensa sobre isso, ela nunca nem sequer mencionou eles antes. Se Rin realmente tem uma irmã, ele se pergunta o que sua família sente ao vê-la agora. Quando chega em casa, ele encontra sua mãe dobrando roupa e pergunta se se lembra de Rin. Sua mãe questiona quem é essa.
Gyeol explica que é uma tarde sua antiga escola. Ele apenas estava se perguntando se ela conhecia a mãe dela, mas ela faz pouco caso, dizendo que ela e seu pai não se lembram de coisas assim. Mais importante, ela pergunta por que ele parece tão miserável ultimamente, o que o deixa surpreso. Sua mãe diz que gostou de suas notas terem melhorado quando se mudaram, mas o que ela mais gostava era que sua personalidade tinha se tornado mais brilhante. Por isso, não queria o trazer de volta. Ela pergunta se seu pai não se sentiria mal em ver ele andando por aí com essa cara amassada. E ele concorda, cabisbaixo. Ela o lembra que só o trouxe porque ele garantiu que não teriam problemas com suas notas ou sua vida escolar. Ela o avisa que se tiver algum problema com suas notas na prova da próxima semana, ela não ficará apenas sentada assistindo. Gina chega em casa, sua mãe a cumprimenta e pergunta se ela chegou tarde porque teve cursinho, mas Gina nega e explica que apenas estava conversando com um amigo. Seu irmão a provoca e diz que seu rosto parecia diferente do habitual, mas Gina não entende o que ele quer dizer com isso. Sua mãe diz que ela já está no último ano, então precisa logo arrumar um namorado para a faculdade. Gina nega que esteja namorando, e seu irmão pergunta se ele não está namorando ou se não verdade não consegue. Ela o olha com raiva e diz que ele já está morto. Sua irmã avisa que seu pai comprou frango frito, mas Gina diz que apenas irá direto para a cama, o que a faz pensar que ela está de dieta. Antes de sair, ela pergunta aos irmãos se tem uma garota chamada Judarai na escola deles. Seu irmão já disse que não conhece ninguém com esse nome, e sua irmã concorda que nunca ouviu falar de ninguém assim. Ela diz para esquecerem isso, mas seu irmão questiona quem é, ela manda ele esquecer. E a provocando, ele diz para Gina focar em seus estudos, o que a faz mandar ele cá, a boca. Em seu quarto, ela se deita, tem forças na cama, suspira realmente cansada, e se pergunta se disse algo desnecessário hoje. Se lembrando-se Gyeol, querendo saber qual era a relação do garoto com a Rin, ela pensa que nunca deveria ter contado essa história. Se ele descobrir a verdade enquanto gosta tanto de Rin, mesmo Gyeol pode se perder. Vamos para um flashback. Gyeol se assusta com a mensagem de saldo insuficiente quando tenta passar o cartão na catraca, sem pensar duas vezes. Rin pede para o motorista cobrar 2 passagens dela. Gyeol está realmente grato e garante que irá pagar o mais rápido possível, mas ela diz para ele relaxar. Não foram nem 1.000 wons, aproximadamente R$ 3,34. Mas Gyeol insiste, ele sabe que é preciso ser exato nessas coisas, querendo saber o que ela quer em troca. Rin realmente não se importa com isso, mas já que ele insiste, ela quer ver suas notas. Ele diz que poderia mostrar agora, e ela diz que isso funcionaria muito bem. Gyeol pensa por um momento e diz que Rin é realmente gentil. Isso a pega de surpresa, mas ela rapidamente nega isso, o que o assusta. Ela manda ele não dizer a palavra gentil dessa forma. Se as pessoas começaram a usar isso para qualquer coisa, ela irá perder o significado. Gyeol diz que entende, mas na verdade não entendeu nada. Rin acha que gentileza não é um talento comum, mas sim algo muito precioso. Ela admira muito pessoas assim, e quer muito ser como elas. Gyeol insiste que ela é gentil o suficiente, mas ela nega isso, dizendo que já se conhece. Enquanto olha o próprio reflexo, ela repete que não é nem um pouco gentil. Ela pergunta para Gyeol se ele sabe qual a maneira de saber se alguém é gentil ou não, o que o deixa confuso. Ela sorri e diz que são pelos olhos, enquanto aponta para os seus. Gyeol não entende. Rin explica que você consegue descobrir só vendo pelos olhos da pessoa se ela é gentil ou não. Isso o deixa surpreso. E se animando um pouco, ele pergunta se Rin pode verificar seus olhos para saber se ele é gentil. Ela concorda e afasta o seu cabelo de seus olhos. Antes que percebesse, ela estava muito perto enquanto verificava. Isso realmente surpreendeu Gyeol. Ela está tão perto que ele até consegue ver seu reflexo em seus olhos. Rin está prestes a dizer o que viu, quando o ônibus faz uma curva do nada, o que faz Rin cair por cima de Gyeol. Mas por sorte ou azar, ela acaba passando direto. Mas Gyeol consegue a segurar. Ele pergunta se está tudo bem e Rin concorda corada. Ele diz que essa foi por pouco e ela concorda, dizendo que quase, mas para no meio da frase. Fica um clima estranho entre eles, que já nem lembram mais do que estavam falando. Desde aquele dia, ele nunca recebeu sua resposta. Gyeol fica paralisado na entrada da sala, sem acreditar que Rin realmente estava em sua mesa.
Mas antes que ele pudesse processar isso, o garoto se aproxima dele, perguntando se ele realmente foi embora com Gina ontem. Ele concorda sem jeito, dizendo que tinha que falar algo com ela. Mas o garoto não deixa ele continuar, perguntando se por acaso ele já estava namorando menos de um mês depois de se mudar. A Rin se mexe inquieta em sua cadeira. Gyeol tenta dizer que não é nada disso, mas o garoto o segura e questiona então o que é. Ele não entende por que Gyeol é tão sortudo assim. Mas ele para de prestar atenção nisso. Ele sente que tem algo de errado na sala. A Rin finalmente apareceu depois de dias. Então, por que não tem nenhum tipo de reação na sala? O normal seria alguém perguntar a ela se está tudo bem e dizer que está feliz em vê-la. Conversar com a Rin, ou pelo menos olhar em sua direção. Gyeol se lembra do garoto dizer que no segundo ano as pessoas pararam de falar com ela. Não que ela parecesse particularmente incomodada com isso. Gyeol dá as costas para os garotos e para Rin, frente à mesa de Rin. E diz, olá. A Rin o olha, assustada. E ele pergunta se ela chegou bem hoje. De repente a sala toda pareceu prestar atenção. A Rin tenta dizer algo, mas não sai nada. Então ela se levanta com força e sai correndo da sala. O que faz Gyeol perceber que essa foi um bola fora. Durante o intervalo, eles dizem para ele não ficar desanimado. Ela é sempre assim. Quando alguém fala com ela, eles também ficaram surpresos quando ele foi falar com ela. Bem que ele disse que eram próximos. Gyeol não esperava por essa reação. O garoto avisa para não se envolver muito com ela, mesmo que fossem amigos no passado. Isso deixa Gyeol confuso, e ele pergunta se ele não ouviu sobre os rumores com Gina. Algumas pessoas na escola acreditam que eles são verdadeiros. Eles não se importam com isso, mas ele poderá acabar perdendo se envolver com ela. Gyeol não consegue entender isso. Se lembrando daquele dia, ele se pergunta se Arryn também passou por esses olhares naquele dia em que foi falar com ele pela primeira vez. Do lado de fora da escola, Arryn está sozinha, olhando para o céu. Quando, de repente, alguém chama sua atenção. Era Gyeol, ofegante, feliz por finalmente tê-la encontrado. Mas Arryn parece arisca como um gato, pronta para fugir a qualquer momento. Gyeol, chama. Ele estende a mão, mostrando que só veio lhe entregar uma caixinha de suco. Ela encara a caixinha, enquanto Gyeol explica que não a viu no refeitório, e por isso pensou que ela pudesse ter pulado a refeição. Isso pega a Arryn de surpresa, e ela agradece a Gyeol, o que o deixa envergonhado. Ele tenta disfarçar, dizendo que já estava de saída e que se veriam depois. Mas, enquanto ele se afasta, a Arryn fica pensativa por um momento e acaba chamando seu nome, o que o faz olhar para ela. Sem encará-lo, ela diz que ainda falta um tempo para o intervalo acabar, o que o faz corar. Enquanto Arryn abre seu suco, ele volta e se senta ao seu lado, mas entra em pânico por não saber o que dizer. Esse é exatamente o momento que ele tanto queria, mas ainda assim não sabe o que falar. A razão de Arryn ter mudado tanto assim provavelmente foi por causa do incidente, certo? Mas é claro que ela evita falar sobre o que aconteceu. Quer dizer, faz sentido ela não querer tocar nesse assunto, considerando tudo o que houve. Ele quer muito perguntar sobre isso, mas não quer machucá-la. Quer ajudá-la, mas não sabe como. Gyeol se vira para Arryn e pergunta como ela normalmente estudava, o que a pega de surpresa. Arryn diz que parou de estudar faz muito tempo, então nem se lembra mais. Gyeol pergunta há quanto tempo, e sem jeito, ela admite que parou de estudar no primeiro semestre do segundo ano. Isso é muito mais tempo do que Gyeol imaginava. Gyeol fica tenso. Ele já tinha esse pressentimento, mas agora confirmou que ela desistiu desse objetivo. Talvez por causa do incidente, ou talvez ela tenha cortado contato por causa disso. Ele não sabe o que veio primeiro. Gyeol se recompõe e pergunta se estaria tudo bem se ele ajudasse, e se ela gostaria de voltar a estudar com ele. Ele a lembra do objetivo em comum, reencontrarem-se em uma universidade na capital. Eles podem ter feito um pequeno desvio, mas ainda não é tarde. Ele tem certeza de que consegue manter o segundo ou terceiro lugar mesmo descansando um pouco, então acredita que também pode ajudá-la. Nervoso, ele pergunta se ela quer tentar mais uma vez. Isso faz Arryn encará-lo sem dizer nada, o que o deixa ainda mais nervoso, principalmente quando ela começa a se aproximar, fazendo-o se afastar inconscientemente. Arryn
olha no fundo dos olhos dele e diz que ele continua muito gentil, o que o faz ficar vermelho igual a um tomate. Porém, bem nessa hora, o sino do intervalo toca, sinalizando o fim do recreio. Gyaol se levanta depressa, dizendo que eles deveriam voltar logo para a sala, mas Arryn não se mexe. Ele pergunta, hesitante, se ela não vem também. E Arryn responde que vai passar no banheiro antes. Gyaol volta sozinho pelos corredores, lembrando-se de que Arryn finalmente disse que ele era gentil. Ele não consegue acreditar que finalmente ouviu essa resposta depois de anos. Mas aquilo não é gentileza. É apenas porque ele a ama. Enquanto isso, Arryn se questiona sobre o que Gyaol está fazendo. Ele precisa perceber logo que ela não merece isso. Afinal, ela é uma criminosa. Gina está caminhando para a escola enquanto mexe no celular quando nota Gyaol um pouco à sua frente. Ela guarda o celular na bolsa, percebendo que é a primeira vez que o encontra no caminho para a escola, mas não sabe se deveria tentar dizer oi. Gina se questiona se eles são próximos o suficiente para ela cumprimentá-lo. Ela diria oi se ele estivesse ao seu lado, mas não acha que sejam próximos o bastante para ela sair correndo até ele. É quando ela percebe que ele teve que parar no semáforo. Essa é a oportunidade perfeita para cumprimentá-lo. Porém, quando começa a se aproximar, percebe que Gyaol parece estar olhando para alguma coisa. Gina se pergunta o que ele está olhando com tanta intensidade e quando olha na mesma direção, fica surpresa ao perceber que Gyaol estava olhando para Arryn, o que a faz começar a rir. Ele fica ao lado dela, dizendo que realmente gosta muito de Arryn, enquanto Gyaol apenas reclama que ela o assustou. A professora manda todos arrumarem suas mesas para fazerem a prova. Enquanto arruma sua mesa, Gyaol passa por alunos reclamando que com certeza irão se dar mal naquela prova. Um deles diz que está tão nervoso que pode até vomitar, mas Gyaol só consegue prestar atenção em Arryn. Mesmo que ela não tenha respondido à sua proposta, ainda veio para a escola hoje. Ele meio que se sente mais próximo dela, o que o deixa feliz. Eles se sentam longe um do outro. Como ele se transferiu recentemente, seu número é o último da chamada. Isso o faz se lembrar do passado. Ele sempre gostava do período de provas porque seus números eram seguidos, então ele se sentava atrás dela. Arryn já chegou a pedir que criassem algum sinal manual para passar a cola. Ela dizia que era brincadeira, mas ele não tinha tanta certeza disso. Sempre que chegava o período de provas, Arryn emanava uma presença diferente da habitual. Ela ficava muito concentrada. O professor já chegou até a mandar que ela guardasse o material, porque ela nem percebeu que a prova já tinha começado. Como não prestava atenção nas aulas, ela nem sabia o que cairia na prova, o que fazia Gyaol ter que contar tudo para ela no último segundo. Ela sempre tirava boas notas, mas ele se perguntava se talvez realmente não devessem ter criado sinais manuais. Aquele seu comportamento sério nos exames era algo que ele realmente admirava. O sinal tocou, então o professor começou a distribuir as provas. Mas, assim que deu uma olhada no papel, Gyaol engoliu em seco. Isso realmente estava mais difícil do que ele esperava. Havia tanta coisa em sua mente desde que ele se transferiu, que ele nem parou para estudar a matéria. Ele lançou um rápido olhar para Arryn, preocupado se ela conseguiria fazer uma boa prova. Quando Arryn era mais nova, ela acreditava que aquelas folhas de papel eram o que iluminariam seu futuro. Cada vez que preenchia nervosamente uma bolinha na folha de respostas, era como acender uma lanterna em seu futuro. E para fazer cada lanterna brilhar, ela memorizava, solucionava problemas e construía sentenças. Porém, desde aquele incidente que a deixou sozinha, ela não conseguiu guardar nada em sua cabeça. Mesmo quando tentava memorizar algo, mesmo quando tentava resolver um problema, nada vinha à sua mente, como se fosse uma idiota. E assim, cada uma das lanternas foi se apagando, deixando-a completamente na escuridão. Sozinha, ela não conseguia ver nada, enquanto observava cada uma das lanternas se apagar. Ela perdeu seu caminho, sem conseguir avançar para lado nenhum. Se fosse esse o caso, ela não via motivos para continuar seguindo em frente. Poderia apenas ficar parada. Não teria mais que acender lanternas, não teria mais que olhar para o futuro. Ela se odiava por ser tão tola.
Ou pelo menos era isso que pensava. Até que Gyeol a convidou para estudarem juntos novamente. Mas ela ainda se perguntava se aquilo realmente estava certo. Se pegasse aquela mão e seguisse em frente, será que conseguiria sair da escuridão? Ao final da prova, um aluno anunciou que estava com a folha de respostas e pediu que todos anotassem enquanto ele falava. Os alunos reclamaram ao perceber o quanto erraram, mas Gyeol só conseguia olhar para a mesa de Arrin e perceber que ela já havia saído. Isso é realmente uma pena, já que ele queria falar com ela após os exames. Porém, para sua surpresa, ela estava parada na saída da escola. Gyeol fica surpreso por ela não ter ido embora. Mas Arrin, sem olhar para ele, comenta que simplesmente ficou por ali mesmo. Isso faz Gyeol corar levemente, perguntando-se se existe alguma chance de ela ter ficado ali esperando por ele. Mas ele rapidamente se repreende, mandando a si mesmo não se iludir. Gyeol se recompõe e pergunta se ela não gostaria de ir andando com ele. Arrin simplesmente acena com a cabeça, e eles seguem lado a lado, porém, em um profundo silêncio. Como sempre, Gyeol se pergunta o que deve dizer primeiro. Ele realmente tem um problema com indecisão. Então, decide perguntar como foram os exames, e se ela foi bem. Mas, desanimada, ela responde com um simples não. Gyeol se desculpa, lembrando que ela havia dito que desistiu de estudar, mas Arrin diz que está tudo bem. De qualquer forma, ele pergunta, envergonhado, se ela já pensou sobre o que ele disse da última vez sobre ajudá-la a estudar. Gyeol pergunta o que ela acha disso. Arrin admite que isso a assusta. Quando está com ele, ela tem medo de acabar contando tudo e de acabar confiando nele. Isso a assusta. Isso realmente surpreende Gyeol. Ele rapidamente diz que, se esse é o caso, então ela não precisa ter medo. Ela pode contar tudo a ele e confiar nele também. Arrin não tem certeza disso. Ela pergunta se ele irá tratá-la bem mesmo depois de ela contar tudo, e ele concorda. Então, ela pergunta se mesmo que tivesse cometido um ato terrível, ele ainda a trataria da mesma forma. Ela apoia a cabeça em seu peito. E Gyeol pergunta, tipo o quê? Arrin diz, por exemplo, algo como desviver alguém. Isso faz Gyeol gelar. Arrin percebe sua excitação e se afasta de seu corpo. Ela já sabia que aquilo seria cruzar a linha. Arrin sai correndo enquanto se desculpa e pede que ele finja que não ouviu nada. Gyeol tenta impedi-la, mas arregala os olhos ao notar o carro vindo justamente no momento em que ela iria atravessar. Ele grita para que ela tome cuidado, enquanto Arrin percebe tarde demais. Por um momento, o tempo parece parar. Mas, por sorte, Gyeol consegue puxá-la no último segundo, fazendo os dois caírem no chão. Aquilo foi muito perigoso. Gyeol pergunta se ela está bem, mas nota Arrin começar a tremer, e sem conseguir se segurar, ela começa a derramar lágrimas. Não tinha como. Uma garota como ela não poderia fazer aquele tipo de coisa. Gyeol a abraça mais forte, porém, mesmo que ela tivesse feito tal coisa. Ele pergunta novamente se ela está bem. Arrin se desculpa. Como imaginava, provavelmente era melhor continuar daquele jeito. Mas Gyeol a ignora e diz que ela pode confiar nele. Gyeol já havia decidido aquilo em sua mente desde aquele dia. Mesmo que ela tivesse feito tal coisa, então ele seria seu cúmplice e guardaria seu segredo junto com ela. Enquanto Arrin o olha assustada, ele afirma que, não importa o que aconteça, definitivamente não irá abandoná-la, mesmo que essa escolha faça todos virarem as costas para ele. Jin acabou de terminar as provas. Ela está saindo da escola quando avista Gyeol. Fica surpresa por ele ainda estar ali, mas pensa que desta vez irá dar um oi. Porém, antes que pudesse chamá-lo, ela nota Arrin saindo de trás do muro, percebendo então que ele provavelmente estava ali parado porque os dois estavam conversando. É quando ouve os garotos, surpresos por Arrin e Gyeol estarem tão próximos, mas ela fecha a cara quando um deles diz que ele provavelmente deve estar tentando tirar vantagem de uma garota mentalmente instável. Seu amigo ri, dizendo que Gyeol provavelmente vai acabar como o outro em breve. Ele não imaginava que Gyeol fosse esse tipo de cara. Gina reflete sobre o que já sabia. Se Gyeol ficar perto de Arrin, só irá se machucar no final. Porém,
Ao se lembrar dele dizendo que queria fazer Arhin sorrir como antes, ou que queria se tornar alguém digno dela, percebe que, para alguém assim, é inútil tentar dizer para ficar longe dela. Então, nesse caso, Gyeol realmente deve acreditar que Arhin é inocente, não é mesmo? Se esse for o caso, será que ele recuaria se descobrisse que ela pode não ser? Mais uma que faz uma Jojo pose do nada. Nesse momento, Gyeol não consegue ver com clareza a própria situação. Ele não faz ideia de como é perigoso estar perto de Arhin agora. Alguém precisa deixar isso claro para ele. A cena corta, e vemos que Gyeol mandou uma mensagem para Arhin, perguntando se ela chegou bem em casa. Ele fica muito nervoso ao enviar a mensagem e decide deixar o celular de lado, já que ela provavelmente vai demorar para responder. Porém, assim que o celular apita, ele rapidamente o pega para ver. Mas era apenas uma mensagem automática sobre planos de celular. Gyeol está acabado. Ele não consegue se concentrar em mais nada além disso. Depois daquele dia, Gyeol e Arhin caminharam juntos para casa mais algumas vezes. Foi então que em uma tarde, Gyeol perguntou se o número de Arhin ainda era o mesmo de antes, o que claramente a pegou de surpresa. Ela pega o celular para passar o novo número, dizendo que é só por segurança, e Gyeol concorda, claramente não conseguindo esconder a felicidade. Enquanto pega o celular, ele deixa claro que ela poderia ligar ou mandar mensagem quando quisesse. Arhin fica receosa e tenta dizer algo. Sem muita confiança, ela pergunta sobre ele ajudá-la nos estudos, se estaria bom para ele que fosse após as aulas. É claro que ele concordou na hora. Eles combinaram que iriam começar a estudar quando os exames acabassem. Já que faz tempo que Arhin não pratica, eles devem começar com o material do segundo semestre do primeiro ano para tentar reconstruir suas bases. Ela sempre foi mais fraca em matemática, então devem começar por essa matéria. É quando o celular vibra mais uma vez, e ele rapidamente o pega, mas acha estranho ao ver de quem é a mensagem. Gyeol entra no restaurante, logo avistando sua mãe, que avisa que já pediu a comida. Enquanto se senta, Gyeol pergunta o que ela quis dizer com esse negócio de cursinho, e sua mãe retruca, questionando o que ele acha. Ela já havia avisado antes. Se tivesse algum problema com suas notas, não ficaria parada assistindo. Suas notas caíram muito desta vez, e como ele insistiu em vir junto, elas são de sua responsabilidade. Gyeol tenta dizer que as provas nem acabaram ainda, mas ela o ignora enquanto serve um prato para ele. Já dá para ver os resultados gerais pelas notas até agora. De qualquer forma, um estudante do terceiro ano nunca tem tempo para si. Então hoje, ela foi ver um cursinho, e ele irá começar a frequentá-lo a partir de amanhã. Ele irá da escola direto para lá. Gyeol não consegue acreditar nisso. Ele tenta dizer que já tinha planos, mas seus pais o ignoram. O Betinha do pai manda que ele escute sua mãe, que por sua vez menciona que Gyeol queria vir para esse restaurante fazia um tempo, então eles poderiam vir de vez em quando, já que é perto e barato. Isso tinha que acontecer logo agora que ele conseguiu marcar algo com Arhin. Gyeol se joga exausto em sua cama. Sua pontuação nem caiu o suficiente para ser considerada ruim. Sua mãe apenas queria uma desculpa para mandá-lo para um cursinho. Isso é realmente uma droga. É quando, inesperadamente, a tela do seu celular acende com uma notificação. Arhin se desculpa por não ter respondido. Ela caiu no sono assim que chegou em casa e pergunta se ele chegou bem também. Gyeol se levanta da cama com um impulso. Ele cora por Arhin finalmente ter lhe enviado uma mensagem, e ela ainda usou um emoji. É muito fofo. Mas agora Gyeol não sabe o que fazer. Se deve mencionar estudarem juntos após a aula, ela pode achar estranho ele responder tão rápido. Ele definitivamente não deve mencionar o cursinho. Ela vai se sentir mal e pedir para não estudarem mais juntos. Mas então como ele pode responder? Se tentar escrever tudo, vai demorar. É quando vemos Arhin olhando surpresa para o celular. Gyeol perguntou se poderia ligar para ela. Gyeol está nervoso e pergunta se é uma hora ruim, mas Arhin diz que está tudo bem. Ele pergunta o que ela estava fazendo naquele momento. Na verdade, Arhin estava prestes a voltar a dormir quando viu sua mensagem. Gyeol toma coragem e finalmente pergunta se poderiam mudar o horário de seus encontros de estudo. Arhin fica surpresa com isso e pergunta qual horário seria melhor para ele. Sugere antes das aulas e revela que teria que começar a frequentar um cursinho após elas. Arhin entende a situação.
mas confessa que não estava muito confiante de que conseguiria acordar tão cedo. Yeol o entende e se pergunta o que poderiam fazer. Arin tenta dizer algo, mas desiste. Ela sabe que é egoísmo de sua parte. Aquele é quem está lhe fazendo um favor. Yeol a incentiva, dizendo para ela apenas falar. Arin diz que estava livre nos fins de semana, então pensou que seria uma boa opção. Yeol rapidamente se levanta, vitorioso, dizendo que também estaria livre, então o fim de semana seria ótimo, e agradece por ela ser tão compreensiva. Arin tenta dizer que é ela quem deveria agradecer, mas, enquanto se joga em sua cama, Yeol mal acredita que agora tem uma desculpa para encontrar Arin nos finais de semana. Isso não poderia ser mais perfeito. Yeol diz que irá mandar uma mensagem para ela depois, e Arin pergunta se esse foi o único motivo para ele ligar. Yeol confessa que aquilo parecia muito para escrever por mensagem. Arin entende e lhe deseja uma boa noite, o que ele retribui. Yeol se pergunta se foi estranho ligar por algo tão simples. Algo em suas últimas palavras o fez se sentir estranho. Por um momento, Yeol se lembrou do passado. Os prédios ali eram menores do que os da capital. Então, por um instante, ele se sentiu como se tivesse voltado no tempo. Sem nem imaginar que Arin, ao se lembrar dele pedindo para ligar, começou a corar violentamente. Ótimo. Agora ela estava completamente acordada. Agora, Yeol chegou ao cursinho. A professora o guia, dizendo que ouviu falar dele por sua mãe, e comenta, com graça, que os prédios dali deviam parecer menores comparados aos da capital. Yeol nega, mas por dentro é exatamente isso que ele pensa. Na aula preparatória para a faculdade, há 9 alunos do terceiro ano, incluindo ele. Ela pede para Yeol se sentar e resolver aquelas questões. Ele tem até às 19 horas. Também pede que a avise quando terminar. A professora ainda comenta que há lanchinhos na frente da sala, caso ele sinta fome. É então que outro aluno entra na sala, cumprimentando a professora. Ela fica feliz com sua chegada e pergunta se os dois não vão para a mesma escola. O que chama a atenção de Yeol. Gina também vai para Sangok, então eles deveriam se dar bem. Gina fica incrédula ao vê-lo ali, do nada. O professor está explicando algo sobre narrativa na lousa, mas Gina não está prestando atenção em nada disso. Ela só quer entender o porquê de Yeol estar ali. Ela está tão nervosa que por um momento cogitou que ele tivesse procurado o cursinho em que ela estuda e ido ali de propósito, o que a faz riscar a folha. Mas é claro que não. Não tem como ser uma coisa dessas. É quando Yeol a chama baixinho, perguntando se ela quer o corretivo emprestado. Gina fica surpresa e agradece enquanto ele lhe entrega. Gina se pergunta o que há com Yeol. Será que ele está de olho nela? Mas se lembra dele dizendo que queria ser alguém adequado para Arin. Realmente, essa gentileza dele provavelmente só é fruto de seu esforço para ser alguém mais parecido com Arin. Ele não era assim no passado. No elevador após a aula, Yeol admite que ficou surpreso. Ele não esperava encontrar Gina ali. Gina deixa claro que ela é quem está mais surpresa aqui, querendo saber como ele foi parar ali. Yeol faz pouco caso, dizendo que foram seus pais que escolheram, e pergunta há quanto tempo ela frequenta esse lugar. Gina explica que começou a frequentá-lo quando entrou no terceiro ano, o que deixa Yeol surpreso, que brinca que ela não deve ter quase nenhum amigo. Então, eles deviam sair juntos mais vezes. Gina se irrita, querendo saber o que ele quis dizer com quase nenhum amigo, mas internamente confessa que é bem isso mesmo. Yeol sorri, confessando que estava preocupado por não ter nenhum amigo no cursinho. Gina fica surpresa que ele considere que sejam amigos. De qualquer forma, Gina admite que está surpresa por ele estar ali, afinal, pensou que ele tinha boas notas. Yeol nega que já tenha dito isso, mas Gina explica que suas amigas disseram que ele estava no topo da antiga escola. De qualquer forma, suas notas também eram boas no fundamental. Yeol explica que suas notas acabaram caindo um pouco dessa vez, então seus pais o forçaram a vir. Gina pergunta se ele teve que vir só porque suas notas caíram um pouco. Por algum motivo, ela acha isso meio irritante. Com um olhar vago, Yeol confessa que tudo tem sido muito caótico desde que ele se mudou. Talvez por isso suas notas tenham caído. Yeol fala sobre estar caótico, mas provavelmente a culpa tem algo a ver com Arin. Falando nisso, Gina confessa que os viu andando juntos para casa outro dia,
o que o deixa surpreso. Gina diz que simplesmente aconteceu e pergunta se ela estava bem. Isso deixa Gyeol incomodado, mas ele se lembra de Ah-hae o chamando para estudar nos fins de semana, o que automaticamente o deixa radiante. Isso incomoda Gina, que questiona de onde surgiu aquele brilho repentino. Então, ela se lembra dos garotos falando sobre Gyeol na saída da escola. Há alguns rumores desagradáveis circulando por aí. Seria rude dizer isso na cara dele, então ela tenta agir como se não se importasse. Gina chama sua atenção e pergunta o que ele faria se Ah-hae se confessasse para ele primeiro, o que o pega de surpresa, deixando o coitado completamente vermelho. Gyeol questiona por que ela está falando isso do nada, mas Gina está falando sério. Ela quer saber se ele já pensou nessa possibilidade. Gyeol suspira e admite que não sabe. Contanto que Ah-hae esteja bem, ele só quer estar com ela. Mas Gina insiste. O que ela quis dizer é: o que ele faria se Ah-hae confessasse o crime para ele? Ele a denunciaria para a polícia ou a encobriria? Gyeol questiona que tipo de pergunta estranha é essa, mas Gina nega. Ela já explicou toda a situação para ele. Honestamente, ela não entende por que ele está sendo tão devoto a Ah-hae desse jeito, e tem certeza de que não é a única pessoa que pensa assim. Gyeol se defende, dizendo que não é devoção cega. Ah-hae está mentalmente encurralada agora. Ela só precisa de alguém para apoiá-la. Mas Gina insiste que é exatamente isso que torna tudo mais perigoso. É claro que ela está se apoiando nele por estar mentalmente encurralada. Então questiona se ele nunca pensou no que os outros diriam, já que poderiam considerar esse relacionamento estranho. Gyeol não entende o que ela quer que ele faça. Por acaso Gina quer que ele simplesmente vire as costas para Ah-hae, igual a todos os outros? Isso claramente mexe com Gina. O que Gina quer dizer é que ficar com Ah-hae como se fosse namorar com ela pode ser um fardo emocional considerando o estado dela. Por isso, ela perguntou se ele iria denunciar ou acobertar Ah-hae. Sem olhá-la, Gyeol questiona se ela já não está supondo que Ah-hae fez algo porque não está considerando a ideia de Ah-hae ser inocente. Gina questiona o porquê ele tem tanta certeza de que ela é inocente. Todo mundo fora ela já entrou em um consenso sobre isso. Gyeol sente o peso dessa afirmação. Suas mãos tremem enquanto ele questiona quem se importa com rumores e se ela acredita nisso. Gina ignora a pergunta e argumenta que ele não tem motivos para não acreditar. Afinal, ele não estava lá no incidente. Porém, Gyeol retruca, dizendo que isso vale para ela também. Isso faz o clima entre eles ficar horrível. Gina percebe que pode ter exagerado e pede desculpas. Ela não queria o pressionar desse jeito. Mas Gyeol também pede desculpas, admitindo que também se exaltou. Com um olhar sombrio, ele questiona se também não deveria ter analisado as coisas com um olhar mais frio, assim como ela. Gina repete que já pediu 10 desculpas, percebendo que ele está muito bravo. Gina suspira e se dá por vencida. Ela admite que dizem por aí que antes do garoto ir jogar no Vasco, ele teve uma briga terrível com a Erin. Foram os alunos da Yusalk quem contaram a ela. Eles nunca tinham visto a Erin gritar daquele jeito antes. Ela não sabe o que estavam discutindo. Mas o incidente aconteceu menos de um dia depois. Gyeol pergunta se então isso significa que Gina acha que Ah-hae pode ter churrascado ele, porque ela o odiava. Gina concorda. Mesmo que não tenha sido de propósito, é óbvio que Ah-hae está envolvida de algum jeito. Enquanto sobe no ônibus, Gina manda ele pensar nisso e tomar mais cuidado. Afinal, já estão no último ano. E tem o fato de suas notas terem caído recentemente, se ele quer namorar. Então que deixe isso para o próximo ano. Gyeol vê o ônibus ir embora enquanto pensa nisso. Dizem que teve uma discussão antes do incidente. Só agora ele descobriu que a vítima era um garoto. Gina encosta a cabeça cansada na janela. Ela não queria ter dito aquilo no final. Sentia que apenas estava jogando acusações na cara dele sem ter provas concretas e que teria sido melhor permanecer calada. Ao se lembrar de Gyeol perguntando se ela queria que ele a ignorasse como os outros faziam, Gina sente um profundo arrependimento por tudo o que disse. Ela sabe que não estava em posição de se intrometer. No dia seguinte, Gyeol segue o caminho indicado pela localização que Ah-hae lhe enviou. Pelo celular, ela havia mandado o endereço e pedido que ele fosse na frente, pois chegaria um pouco atrasada. Durante o trajeto, ele se lembra de Gina questionando por que acreditava tanto na inocência de Ah-hae. A lembrança o faz pensar no passado, mas logo se repreende.
Não havia motivo para ficar remoendo aquilo, afinal, nada de bom surgiria dessas memórias. Então que ele percebe que uma senhora que passava por ali havia derrubado algo. Ao se aproximar, nota que era a carteira dela. Gyeol chama sua atenção e, pedindo licença, avisa que ela deixou a carteira cair. Ah-rin se vira surpresa ao ouvir a voz dele, encontrando Gyeol sem fôlego por ter corrido atrás dela. Ela pergunta quando havia deixado a carteira cair, e ele explica que foi na passarela. Ah-rin fica feliz por ele ter levado a carteira até ela e agradece com um sorriso. O gesto faz o garoto corar. Enquanto ela se afasta cantarolando, Gyeol pensa que ela é realmente linda. Pela aparência, acredita que ela deve ter a mesma idade que ele, sem perceber que Ah-rin também se afasta sorrindo, com as bochechas levemente coradas. Observando a partir, Gyeol se pergunta se eles estudam na mesma escola. Naquela época, Gyeol estava no 4º ano do ensino fundamental. Para alguém que acabou de dizer que não queria se lembrar do passado, nós vamos direto para um flashback. Naquela época, ele não passava de um garoto quieto que se misturava facilmente ao cenário. Ele só tinha um amigo com quem conversava. Os garotos tinham começado a colecionar cartas, e um deles estava super feliz por ter tirado o Guardião Real. Aquela carta era realmente insana. Para os outros garotos, ele era o típico alvo fácil. Baek estava se gabando por ter tirado aquela carta naquela manhã. Ele era esse tipo de garoto. Estava sempre por perto, mas nunca era notado. Seu amigo Jinsu perguntou se ele também colecionava cartas, mas Gyeol negou. Jinsu achou aquilo uma pena e pegou aquela carta incrível que queria mostrar a ele. Parecia que Jinsu estava desesperado para se enturmar com os outros garotos. Gyeol passa pelos garotos no corredor, e mais uma vez eles estão falando sobre cartas. Um deles comentava ter encontrado aquela carta rara no parque no dia anterior. Seu amigo reclama, dizendo que também deveria ter ido ao parque. É quando Gyeol percebe imediatamente que aquela é a carta de Jinsu. Dentro da sala, ele chama por Jinsu e pergunta, receoso, se por acaso aquela carta que queria lhe mostrar no dia anterior havia sido perdida. Jinsu parece entrar em pânico e rapidamente nega, dizendo que apenas a emprestou para um amigo. Isso deixa Gyeol surpreso. Bem naquele momento, o garoto passa o braço pelo pescoço de Jinsu e o puxa, mandando que fossem comer. Jinsu se despede de Gyeol, deixando-o sozinho. Aquela era a carta que ele tanto queria mostrar a Gyeol e que parecia valer tanto para ele. No dia seguinte, Gyeol confronta o outro garoto. Nervoso, ele pergunta o que Gyeol quer. O horário de almoço já estava quase acabando. Sem jeito, Gyeol diz que não é nada demais, mas pergunta onde ele encontrou aquela carta do Guerreiro de Ferro. A pergunta parece deixar o garoto incrédulo. Ele insiste que encontrou a carta no parque, e sem jeito, Gyeol pergunta se ela não seria, na verdade, a carta de Jinsu. Isso faz o garoto ficar na defensiva, questionando se Gyeol estava o acusando de algo. Gyeol rapidamente nega. Isso. É só que aquele cartão é igual ao do Jinsu, e ele havia dito que o tinha dado a um amigo. Mas antes que pudesse terminar de falar, Baek o puxou violentamente pela gola. Ele questiona se Gyeol ousa duvidar dele. Com quem Gyeol pensa que está falando? Um garoto que presencia a cena grita que uma briga vai começar, enquanto Baek manda Gyeol pensar bem no que diz, chamando-o de pequeno pedaço de lixo. É então que Ah-rin chega mandando Baek parar com aquilo. Ela exige que ele solte Gyeol. Baek reclama, mas o solta, avisando para que Gyeol não o deixe pegá-lo de novo. O coitado cai no chão, completamente sem ar. Ah-rin pergunta preocupada se ele está bem e se quer que ela o leve para a enfermaria, mas Gyeol nega, dizendo que está tudo bem. Não havia dúvida alguma de que Baek havia tirado o cartão de Jinsu à força. Gyeol se pergunta se não há nada que ele possa fazer. Nesse momento, alguns garotos chamam Baek para jogar futebol. Ele guarda a bolsa no armário e sai correndo atrás deles, sem fechar a porta direito. Então, Gyeol nota alguns cartões espalhados pelo chão. Entre eles, estava o cartão de Jinsu. Naquele momento, ele era o único que podia devolvê-lo ao dono. Então pegou o cartão sem que ninguém visse. Gyeol entrou em pânico assim que fez isso, mas percebeu que Jinsu já havia ido para casa. Agora teria que aguentar a ansiedade e devolver o cartão no dia seguinte. Quando entra na sala no dia seguinte,
Gyeol percebe um clima estranho no ambiente. Baek estava em pé ao lado do professor, chorando. Pelo visto, Gyeol foi o último a chegar. Agora que todos estavam presentes, o professor manda que se sentem e fechem os olhos. Gyeol não entende o que está acontecendo. O professor diz que não quer duvidar de nenhum deles, mas informa que ontem um cartão muito importante para Baek desapareceu. O professor diz que roubar algo de alguém é uma atitude desprezível, então decide tomar uma medida dura. Ele manda todos colocarem suas bolsas em cima da mesa e as mãos na cabeça. O cara tá treinando as crianças para quando elas levarem um enquadro. Gyeol começa a se desesperar, enquanto o professor anuncia que irá checar as mochilas uma por uma. Quem tiver a carta na bolsa deve se preparar para as consequências. É então que ele percebe que Gyeol ainda não se mexeu e questiona por que sua bolsa ainda não está em cima da mesa. Já que é assim, ele decide começar a busca pela mochila dele e manda que a abra. Assim que Gyeol faz isso, o professor encontra a carta sem esforço. O professor pergunta o que é aquilo, e Gyeol começa a suar frio. Todos na sala começam a murmurar que ele roubou a carta, mesmo que ele tente explicar que não foi isso. Com a voz trêmula, ele explica que a carta pertencia a Jinsu, e que quando viu Baek pegá-la, só queria devolvê-la. O professor se vira para Jinsu e pergunta se aquilo era verdade. O garoto olha receoso para Gyeol e simplesmente nega a história. Ele diz que deu a carta de presente para Baek, mas que parece que Gyeol realmente a queria para si. Nem Judas foi tão cruel. O professor entende a situação e manda que Gyeol fique após a aula. Foi a partir daquele dia que o bullying começou. Baek pega o livro das mãos dele, mandando que o recupere se puder. E ainda ficava gritando em tom de zombaria que Gyeol estava tentando roubá-lo mais uma vez. Eles jogam o livro uns por os outros, dizendo que todos sabem que Gyeol é apenas um ladrão e que alguém deveria ensiná-lo a se comportar. Então jogam o livro para Jinsu. Baek manda que ele se certifique de não deixar Gyeol pegar o livro. Gyeol se aproxima, pedindo que ele simplesmente o devolva. Mas o garoto simplesmente joga o livro pela janela. Baek ri, dizendo que ele o jogou fora, como se não fosse nada. Jinsu passa por ele se desculpando. O livro acabou caindo bem em uma poça. Não havia ninguém ao seu lado. Gyeol estava completamente sozinho. Jinsu só queria se encaixar com Baek e os outros, sem se importar com o que aconteceria com ele. Gyeol não era capaz nem de se defender. Foi então que chegou aquele dia, quando uma garota pediu ao professor para mudar de lugar, porque não queria que Gyeol roubasse suas coisas. O professor manda que ela não diga isso, mas mesmo assim, pergunta se alguém quer trocar de lugar com ela. A Rin prontamente aceita, e já vai para a nova carteira. Ela cumprimenta Gyeol com um sorriso, e ele retribui o cumprimento sem jeito. O professor manda que todos abram o livro na página 83. A Rin percebe que ele não pegou o livro e pergunta se ele está sem um. Em seguida, propõe que os dois dividam o dela. Gyeol pergunta se ela não se importa, mas a Rin já estava juntando as mesas. Gyeol questiona se ela não está preocupada que ele possa roubar alguma coisa dela, mas a Rin não entende e pergunta por que deveria se preocupar. Ela ouviu que ele apenas estava tentando devolver a carta para Jinsu. Gyeol pergunta se ela acredita nele, e ela deixa claro que sim, mas ele não entende o motivo. Arin fica surpresa com aquilo, aquelas palavras que ela disse naquela época. Ela olha diretamente para ele. Ela sabe que ele não é esse tipo de pessoa. Isso pega a Gyeol de surpresa. Foi aí que, sem perceber, sua paixão começou. Já na cafeteria, Gyeol leva o pedido deles até a mesa. Ele agradece por Arin ter pago, mas ela é quem agradece, afinal, está tomando o final de semana dele. Gyeol pergunta se poderiam começar por matemática. Arin concorda, mas pergunta por onde iriam começar. Gyeol se anima, garantindo que ela não precisa se preocupar com isso. Ele bolou um plano de estudos totalmente personalizado. Eles começariam pelo que ela ainda consegue lembrar. Então pergunta se ela se lembra das frações. Arin responde que um pouco, já eu não sei nada. Então eles decidem revisar isso primeiro. E assim fazem, em silêncio, concentrados em seus cadernos. Gyeol se vira para olhar o relógio na parede, percebendo que já faziam 30 minutos que estavam em um profundo silêncio. Posso estar errado, mas acho que parte de ajudar alguém é conversar e explicar as coisas para ela, não ficar em silêncio vendo-a trabalhar.
Gyeol se pergunta se Arryn está indo bem, e quando olha para ela concentrada, leva um susto, pois por um momento ela até parecia a Arryn do passado. Ela ainda é a mesma de que ele se lembra. Porém, a Arryn nota seu olhar e pergunta se ele disse algo. Gyeol rapidamente nega, dizendo que apenas estava olhando para ela. Arryn pede que ele dê uma olhada naquele problema, e Gyeol concorda enquanto pega o caderno. Ele acha que aquele é realmente um problema difícil, já que é preciso ter uma compreensão maior do assunto. Mas percebe que Arryn também desenhou na borda do caderno, o que ele acha fofo. Gyeol diz que é preciso conhecer os detalhes para resolver a questão. Ele pergunta se Arryn se lembra, mas ela nega. Enquanto ele tenta ensinar, Arryn nota as duas garotas que entraram e tenta esconder o rosto com o boné, o que não passa despercebido por Gyeol. Ele se pergunta se elas são estudantes do ensino médio. Não parecem ser da sua escola. O fato de Arryn querer se encontrar em um café afastado, seu desaparecimento na hora do almoço e até suas faltas frequentes às aulas. Será que Arryn está tentando evitar ser vista pelos outros? Mais tarde, Gyeol pergunta o que Arryn achou do dia. Ela confessa que foi difícil, mas que, graças a ele, a solução começou a fazer sentido em sua cabeça, depois de tanto foco. No entanto, Gyeol a lembra de que ela já era uma ótima aluna no passado, então o mérito é todo dela. É quando algo chama sua atenção. Ele vê um caminhão de comida e pergunta se Arryn não está com fome. Ela considera a ideia, mas, assim que percebe a quantidade de pessoas ao redor, rapidamente nega e se vira para continuar o caminho. No entanto, para quando seu estômago ronca, deixando-a constrangida. Preocupado, Gyeol pergunta se ela está realmente bem, mas Arryn insiste que sim e que comerá quando chegar em casa. Arryn parecia mais preocupada com os olhares das pessoas do que ele imaginava. Então ele se lembra de Gina questionando se ele não se importava com os olhares dos outros, ou dos garotos dizendo que nada de bom aconteceria se ele se envolvesse com ela. Será possível que Arryn esteja evitando multidões porque tem medo de que ele se machuque? Ele resmunga que ela não precisa ser tão cuidadosa, quando nota que Arryn está olhando para o balanço. Gyeol pergunta se ela quer balançar, o que a traz de volta à realidade. Ela fica corada e desvia o olhar. Isso deixa Gyeol incrédulo. O silêncio entre os dois é constrangedor. Ela claramente quer ir ao balanço. Ele se aproxima e diz que poderia empurrá-la caso Arryn quisesse tentar. Porém, ela fica receosa por causa das pessoas, e Gyeol diz para ela não se importar com elas, garantindo que ninguém iria incomodá-los. Arryn fica surpresa com o quão sério ele está em relação a isso. Arryn se senta no balanço ainda incerta. Gyeol dá uma leve empurrada e pergunta se aquela velocidade está boa, e ela concorda. Enquanto sente a brisa, Arryn pensa que aquilo é refrescante. As pessoas à sua volta ficam embaçadas, mas ela ainda cobre o rosto com o boné por reflexo. Gyeol se anima um pouco demais e diz que irá empurrá-la mais forte, então ela deveria se segurar. Porém, foi tão forte que o boné de Arryn até saiu voando. Diante daquela profunda sensação de liberdade, ela não sabe dizer quando foi a última vez que sentiu algo assim. Já Gyeol, por outro lado, se pergunta se acabou exagerando. Ele entra em choque ao ver que Arryn saiu voando do balanço. Eles se sentam, e Gyeol pergunta se está tudo bem. Arryn está apenas com uma pequena dor no tornozelo. Ele se desculpa, admitindo que se animou demais ao empurrá-la. Mas Arryn o tranquiliza, garantindo que foi realmente divertido. Isso faz Gyeol olhá-la com mais atenção. Desde que se reencontraram, aquela foi a primeira vez que ela fez essa expressão. Isso o faz sorrir levemente. Porém, ele se recompõe ao se lembrar de que foi por culpa dele que Arryn ficou assim. Gyeol se levanta, avisando que iria atrás de uma farmácia para comprar um curativo e algo para beberem. Arryn pergunta o que deveria fazer, mas Gyeol diz para ela apenas esperar ali, que ele já voltaria. Nesse momento, Arryn segura sua blusa e pergunta se eles não poderiam apenas ficar juntos, pedindo por favor. Gyeol não consegue dizer não para aquela carinha, então eles ficam ali sentados até o anoitecer. Arryn insiste que não estava tão ruim para andar e se levanta. Gyeol pergunta, preocupado, se ela está realmente bem, mas é claro, após alguns passos, Arryn acaba caindo. Ela geme de dor, e Gyeol corre até ela, preocupado. Já está ficando muito tarde, e ele tem certeza de que ela está com fome, mas não sabe o que fazer.
Gyo cora ao considerar uma ideia. Ele se agacha, chamando a atenção de Arryn, e pede que ela suba em suas costas. Já está ficando tarde, então ele a levará para casa antes que escureça ainda mais. Gostaria de mandar um agradecimento especial aos membros do canal. E se você quer ajudar o canal a crescer, mas não pode se tornar membro, deixe o like, comente, compartilhe e se inscreva que já ajuda demais. Muito obrigado e até a próxima.